Fala galera do Direito Civil, mais uma aula aqui maravilhosa dentro do site da Cultive. Para vocês não esquecerem, meu nome é Ana Silvia e hoje eu separei um tema para vocês dentro do direito de família que tem bastante incidência nos concursos e se tem incidência nas questões do concurso a gente tem que saber. Antes da gente começar a aula, não esquece de assistir a aula com o Código Civil aberto. A gente sabe que a nossa codificação aí ela é extensa e ajuda a gente a interpretar a doutrina, assim como a gente, pela doutrina, consegue interpretar as normas. Então, todo mundo aí com o Código Civil aberto, vamos no artigo 1565, 1566, que fala sobre o tema da aula de hoje, que são os efeitos do casamento, e também na segunda parte da aula nós vamos falar sobre os defeitos do casamento, ok? Começando então com o tema efeitos do casamento. Os efeitos do casamento são divididos em três grandes grupos. O primeiro, social, o segundo, pessoal e o terceiro, patrimonial. Cada qual vão ter elementos ali dentro que vão fazer a eficácia do casamento, cada qual na sua esfera. Começando então com o efeito social. Os efeitos sociais, o próprio nome já diz, ele fala pra gente como a sociedade vai olhar pra gente agora que a gente contraiu um casamento. Primeiramente, o primeiro efeito social de extrema importância é a criação de uma nova família. Por mais que não exista filho, a gente sabe que a família, pela união de duas pessoas, já se torna família. Por aqueles conceitos bem abrangentes que hoje a gente tem e que são abraçados pela lei, pela formação da família, simplesmente pela vontade das pessoas. Não existe mais a necessidade de celebração, formalização. Tá aí como exemplo a união estável, a união homoafetiva, ok? Essa criação dessa família, então, ela começa pelo casamento e é tão importante esse efeito social porque a nossa Constituição, no artigo 226, já nos diz que a família é a base da sociedade, é aquela célula, é o núcleo de todos os fundamentos culturais, de todos os valores que estão inseridos dentro daquela sociedade. E ainda mais, é tão importante a formação da família e a família vista como essencial para a sociedade, como base para a sociedade, que são os primeiros contatos sociais que toda e qualquer pessoa tem é dentro da própria família. Ali começa a criação do indivíduo. Então por isso que a família é tão importante, chamado de núcleo do Estado aqui no nosso ordenamento jurídico. O segundo efeito é em relação à assunção do status de casado. Após o casamento, você é uma pessoa casada, as pessoas que estão em volta sabem que você tem um relacionamento com uma outra pessoa. Esse status de casado só se dá pelo casamento. Só que vejam só, mesmo os defeitos sociais não trazem para os cônjuges somente direitos, trazem também deveres. Um dos efeitos sociais que se mostra através de um dever é o comportamento aceitável e adequado para uma pessoa casada. Sei que hoje é bem complicado a gente falar em sociedade o que é um comportamento aceitável. A gente vive numa sociedade muito mais livre, muito mais tolerante, então comportamento aceitável pode ter aí uma abrangência imensa de conceitos que a gente poderia aqui colocar. Mas existe esse efeito social através de um dever dos cônjuges que é se comportar como casado. Então, se comportar bonitinho, não fazer muita bagunça, não sair muito à noite. Deve ser isso, né? Mais ou menos. Cada um tem um comportamento aceitável dentro do seu próprio relacionamento. Não cabe à lei, tanto é que ela não diz o que é um comportamento aceitável ou adequado para as pessoas casadas. Terceiro efeito social que eu trouxe aqui para vocês, o último quadrinho do slide, que é a constituição de parentesco por afinidade. Tem uma frase que diz assim, né? Quando a gente casa, a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família dela. É bem interessante que é exatamente esse efeito social que as pessoas estão falando. Eu não tenho uma união somente com aquela pessoa que eu escolhi para me casar, mas vem junto, né? Vem uma bagagem toda, vem a mãe, o pai, periquito, papagaio, vem cunhado. Todos esses parentes agora vão ser parentes por afinidade.
Tanto é que a gente tem nomes aí, vamos dar nome aos bois, a gente tem o sogro, a gente tem a sogra, a gente tem cunhado e assim por diante. Então agrega-se a essa família que acabou de iniciar todos esses agregados em volta, formando uma grande e maior família. Esses efeitos sociais que a gente está falando desde o começo da aula em relação ao casamento. Mas é importante a gente dar uma discutida, conversar um pouquinho, se esses efeitos atingem também a modalidade de união estável e do concubinato. A união estável, completamente aceita no nosso ordenamento jurídico, está lá previsto no artigo 1723 do Código Civil, diz que é equiparado ao casamento, isso a gente já está acostumado a ver. Então, na união estável, os efeitos sociais vão incidir nessa união. Mesmo que seja união estável, não precisa ser somente pelo casamento que esses efeitos são vistos. Porém, a gente não vê efeito social quando estamos frente a um concubinato. Só para relembrar vocês o que é o concubinato. Concubinato é aquela situação onde a pessoa contrai um segundo casamento, não tendo se divorciado do casamento anterior daquela pessoa que foi casada anteriormente. Se isso acontece, sabemos que o adultério ele é previsto como crime, como conduta criminosa no Código Civil, no Código Penal, no artigo 235. Tá lá, bigamia é crime. E interessante também lembrar para vocês que a pena, a sanção criminal, é uma sanção criminal bem severa, de 2 a 6 anos de reclusão. Então, quem casar aí, por favor, antes de casar a segunda vez, faça o divórcio bem certinho para não ter um problema aí de bigamia no próximo relacionamento, combinado? Continuando, vamos agora falar sobre os efeitos pessoais. Os efeitos pessoais são aqueles que atingem de cada cônjuge individualmente. Esses efeitos pessoais, eles estão previstos no Código Civil, no artigo 1566, e esse artigo é visto como norma de direito público. Isso significa que as pessoas, o casal, não pode modificar esses direitos e obrigações recíprocas que estão presentes nesse artigo. Não existe possibilidade de dizer, não, tudo bem, a gente casa, mas o inciso primeiro que fala sobre fidelidade, no nosso caso, a gente vai afastar. Isso não pode acontecer. Todos os incisos previstos no 1566 do Código Civil vão incidir como efeito pessoal em todo e qualquer casamento. Vamos ver o que consta desses incisos? O inciso primeiro fala que é dever de ambos os cônjuges a fidelidade recíproca. A doutrina diz que o inciso primeiro ele é o mais importante de todos. Mas sabe por que ele acaba sendo o mais importante de todos? Porque é o motivo que leva ao maior número de divórcios que a gente tem, é a falta de fidelidade entre os casais. Por uma parte aí do pessoal é bom, os advogados ficam bem felizes, porém é um motivo de dissolução de casamento e de famílias. Por isso que quando a gente casa, a gente tem que ver bem aonde que a gente está entrando, se é isso mesmo que a gente quer. Eu já vou voltar a falar mais um pouco sobre a fidelidade recíproca, só queria passar com vocês os outros incisos. No inciso segundo, diz que também é dever de ambos os cônjuges a vida em comum no domicílio conjugal. 100% das vezes, quase 199, vamos colocar aqui, o casal mora na mesma casa, porque os laços ali são formados, onde tem o desenvolvimento da sua prole, o convívio de família no mesmo local. O inciso terceiro fala sobre mútua assistência. Ao meu ver, eu acho que a mútua assistência é muito mais importante dentro do casamento, e também o último inciso, que é o quinto, do que a própria fidelidade. Mas essa é a minha humilde opinião. Inciso quarto, sustento, guarda e educação dos filhos. Quando tiver filhos, é dever de ambos, pai e mãe, sustentar e educar a sua prole. Por fim, no inciso quinto diz que respeito e consideração mútua também é dever de ambos os cônjuges. Se vocês perceberem, todos esses incisos que a gente passou até agora, eles falam muito sobre normas sociais até.
Respeito mútuo não se vê só dentro do casamento, dentro da família. Ele deve ser exercido por todos e a gente espera ser tratado dessa forma por toda e qualquer pessoa. Mas dentro do casamento isso é tão mais sério que o legislador optou por colocar isso, deixar gravado na letra da lei que é dever, que é a obrigação de ambos os cônjuges. Vamos falar um pouquinho, como eu disse anteriormente, vamos voltar para o inciso primeiro e falar sobre a fidelidade recíproca. A fidelidade recíproca prevista, como a gente disse aqui, é uma exigência tanto moral que a sociedade acaba impondo para a gente, quanto legislativa. Será que, quando houver uma infidelidade por um dos cônjuges, existe a possibilidade de a gente pedir uma indenização por danos causados por esse cônjuge adúltero? Vamos ler comigo o artigo 1572, que fala que qualquer um dos cônjuges pode propor a ação de separação judicial quando o outro cônjuge quebrar, quando ele ferir um dos deveres do casamento. A gente acabou de ler no 1566 que a fidelidade recíproca é um dever, é uma obrigação prevista para ambos os cônjuges. Se pegarmos agora o 1572, diz que o cônjuge pode entrar com ação judicial de separação judicial contra o outro quando este ferir. Se você comete adultério, se você trai a pessoa com quem você casou, você está quebrando um dever, você está quebrando uma obrigação prevista na lei, lá no inciso 1º. Então, se eu posso entrar com ação de separação judicial por quebra de dever, eu posso entrar com uma ação de separação judicial por adultério. Se a gente combinar o artigo 350 do Código de Processo Civil agora, ali o 350 do CPC fala pra gente que eu posso fazer pedidos cumulativos numa mesma ação quando os pedidos se referirem ao mesmo tema. Então eu posso, de repente, fazer uma ação de separação judicial juntamente com indenização por danos morais? Posso. Existe essa possibilidade. Quanto à conduta do cônjuge adúltero, ferir, estiver ali batendo de frente no artigo 186, 927 do Código Civil, que traz pra gente a possibilidade de indenização por danos, sejam materiais ou sejam morais. Se ele ferir, ele conseguir fazer a subsunção da sua conduta à norma ali prevista, com certeza existe a possibilidade do cônjuge que não cometeu o adultério ser indenizado por aquele que o cometeu, ok? Então existe essa possibilidade. Pergunta interessante também até quando existem esses deveres, essas obrigações recíprocas, falando especialmente em relação à obrigação de fidelidade. Parece uma pergunta fácil. Acabou o casamento, acabou o dever de fidelidade. Mas hoje a gente sabe, com essa nossa nova cultura, o direito de família, ele acaba sendo bastante mutável. Eu sei que eu posso formar famílias de formas diferentes, não só mais através do casamento. Eu posso manter a família de formas diferentes, manutenção da família, mas também eu posso extinguir a família de diversas formas. Não é só o divórcio que extingue a família, existe a separação judicial, a separação de fato e assim por diante. Então vamos parar para pensar, vamos combinar alguns artigos aqui para a gente ver quando que realmente se extingue os deveres e principalmente o dever de fidelidade entre os cônjuges. Abre para mim o artigo 1576. Olha o que ele fala. A separação judicial põe termos aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Muito simples. Separação judicial faz cessar, extingue o dever de fidelidade. Ótimo. É sempre que a gente tem uma separação judicial? Não. Pode existir uma separação de fato? Pode. As pessoas acabam, às vezes, por se separar, um sai de casa, cada um vai para o seu lado, e eles não fazem uma formalização da separação ou do divórcio. Minha pergunta é, não formalizou a separação, vai ter que ser fiel o resto da vida? Pelo artigo 1576 vai, porque o 1576 diz que o dever de fidelidade e de coabitação só é afastado para os cônjuges quando tiver feito a separação judicial. Vamos combinar um outro artigo para agora ficar mais interessante aqui a nossa discussão?
Abre lá no artigo 1723, velho conhecido nosso, que fala sobre a união estável. Ele fala o seguinte, pula o caput e vai para o parágrafo 1º. A união estável não se constitui se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Ok, mas agora o legislador trouxe uma exceção, não se aplicando à incidência do inciso 6º. No caso da pessoa casada, se achar separada de fato ou judicialmente. Para pensar. Temos, então, de um lado o artigo 1576, que fala que o dever de fidelidade e coabitação só é extinto através da separação judicial. Um pouquinho mais para frente no Código Civil, parágrafo 1º do 1723, fala pra gente que existe a possibilidade da pessoa contrair união estável estando separada de fato. É isso que o parágrafo 1º do 1723 está falando. Então, na verdade, a gente tem duas correntes. Os que se apegam, os que baseiam a sua fundamentação dizendo que o dever de coabitação e fidelidade só se extingue com a separação judicial, eles fundamentam a sua teoria no artigo 1576. Por outro lado, aqueles que acreditam que a separação de fato já afasta o dever de fidelidade e de coabitação, baseiam e fundamentam os seus pensamentos no parágrafo único do 1723. Vou dar minha opinião, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Olha só, eu não vejo muita lógica você ter uma separação de fato e ainda ter os deveres e obrigações que foram contraídos lá no casamento, se vocês fazem 2, 3 anos que você acaba nem vendo o seu antigo companheiro. Muito menos exigindo de mim que eu seja fiel a uma pessoa que eu não vejo há 3 anos. Me parece que o parágrafo 1º traz uma solução um pouquinho mais adequada em relação à extinção dos direitos e obrigação como efeito de casamento. Para terminar a parte de efeitos, vamos falar sobre os efeitos patrimoniais. A gente hoje só vai falar um pouquinho sobre cada efeito, mas regime de bens, procurem aí, tem outra aula sobre isso e assim por diante. Bom, os efeitos patrimoniais, o primeiro deles, regime de bens. O regime de bens é um conjunto de normas que vai ser aplicada em relação aos bens materiais do casal. Eles vão escolher, a princípio, a regra é que o casal possa escolher o seu regime de casamento. Não é toda vez, porque existe também imposição legal em certas situações. Matéria para uma outra oportunidade. Mas para vocês saberem, o primeiro efeito patrimonial que a gente vê dentro do casamento é sim o regime de bens escolhidos por ele. Segunda, assistência pecuniária. O 1568 ele é bem simples e traz isso bem marcantemente para a gente. Os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção dos seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família. Você trabalha, você ganha, você tem que contribuir. Basicamente é isso que o 1568 fala. Esse dever de cooperação, de assistência pecuniária, é de ambos os cônjuges e é sim um efeito patrimonial do casamento. Terceiro, prestação alimentar. O casamento faz nascer o dever de prestar alimentos, seja para o ex-cônjuge ou seja para os filhos, certo? Também matéria para uma outra aula. Também como efeito patrimonial, os direitos sucessórios. Abre-se aqui uma gama, um leque de possibilidades, dependendo do regime escolhido pelo casal e também dependendo se vão ter ou não filhos. Mas abre-se aqui uma consequência de extrema importância, que é o direito sucessório. Ainda, coloquei aqui do ladinho para vocês não esquecerem, enquanto durar o poder familiar, ou seja, enquanto os filhos estiverem na barra da saia dos pais, enquanto eles foram menores de idade, existe o usufruto dos bens do filho, existe a administração pelos pais dos bens dos filhos. E a última questão dos efeitos patrimoniais é a questão do direito real de habitação. Quando um cônjuge morre, aquele cônjuge sobrevivente tem o direito real de habitação na casa que era do casal, também até o seu falecimento. Também estão todos ali previstos no Código Civil, na parte de direitos reais. Ah, que legal. Chegamos agora
agora, na nossa segunda parte da aula, nós vamos falar, antes falamos sobre os efeitos, agora nós vamos falar sobre os defeitos do casamento. Eu coloquei uma fotinha ali só para vocês relaxarem um pouco, bebe uma água, dá um tempinho. Na verdade, os defeitos do casamento que nós vamos falar hoje não é em relação ao que um cônjuge fez com o outro, se deu algum problema, se eles não estão se entendendo. Na verdade, o que interessa para o direito aqui na nossa matéria são os defeitos do casamento na sua formação. Em relação aos defeitos do casamento, existem três consequências, três possibilidades de consequência. O casamento pode ser inexistente, o casamento pode ser nulo ou o casamento pode ser anulável. Começando pelo casamento inexistente. Para eu poder falar para vocês sobre casamento inexistente, a gente vai ter que voltar a uma velha discussão lá da parte geral do direito civil. O artigo 104 fala que o negócio jurídico ele vai ter validade quando abre lá 2 pontos e coloca os requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico. O agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, a vontade tem que ser livre e assim por diante. Aqui existe uma modificação muito severa nesse artigo quando da promulgação, do Código Civil de 2002. O Código Civil de 16 adotava a teoria de Pontes de Miranda da famosa escada pontiana. Trazia os 3 planos da escada pontiana que são eficácia, existência, validade e eficácia. Desculpa, vamos de novo. Existência, validade e eficácia. No plano da existência, o Pontes de Miranda colocava pra gente que se não fechasse os requisitos ali da existência, o nosso negócio jurídico sequer existia. Não produzia efeito nenhum, por quê? Não precisava nem chegar no plano da validade para ver se era válido, porque sequer existia. É isso aqui que o legislador quer falar pra gente quando existir um negócio, um casamento inexistente. O Código Civil não especifica quando que um negócio jurídico é inexistente. Por causa dessa transição do Código Civil de 16 para o de 2002, o 16 dizendo o negócio jurídico existe quando e colocava os elementos. Por sua vez, o Código Civil de 2002 mudou o caput colocando a validade do negócio jurídico depende de. Então, como teve essa mudança de existência para validade, alguns doutrinadores afirmam que o plano da existência de Pontes de Miranda não existe mais, porque o legislador retirou a palavra existência. Ao meu ver, concordo com Flávio Tartucci que o plano da existência ainda existe e facilita a nossa vida na hora da gente averiguar a existência, validade e eficácia de um negócio jurídico. A inexistência, ela não é um defeito de ato. Não é o ato que é defeituoso. Por quê? Porque esse ato sequer existe. Pra gente casar, quantas pessoas eu tenho que ter? 2. 2 pessoas têm que ir lá no cartório para querer casar. Se for só eu posso casar sozinha? Eu vou casar comigo mesma. Esses dias saiu uma reportagem falando que uma menina na China casou com ela mesma para ela não ficar pra titia, Aqui no nosso ordenamento, esse casamento é considerado inexistente. Por quê? 2 questões. Tem que ter 2 pessoas. Segundo, falta de consentimento. Aqui, na falta de consentimento, a gente está falando sobre vício de vontade. O vício de vontade que eu estou falando aqui é a coação. Aquele que alguém chega para você, bota uma arma na tua cabeça e diz, se você não casar comigo, eu te mato. Isso é coação. Tendo vício de vontade, nesses termos, sequer o casamento é considerado existente, ok? Sabe por quê? Porque a vontade sequer existe. A gente volta lá para aquela discussão, escada pontiana, plano da existência, ok? Segundo, falta de celebração. Aqui o que a doutrina está querendo trazer para a gente é que a falta do ato solene causa a inexistência do casamento. É como se o casamento não tivesse existido. Imagina que eu tô na casa de um amigo, eu chego lá, meu namorado, vamos casar? Vamos. Meu amigo se faz ali de tabelião, de responsável, de autoridade para firmar aquele casamento. Ele não tem essa autoridade. Não foram feitas as formalidades necessárias para o casamento, a habilitação, publicidade e a celebração. Então, esse casamento sequer existe. Casamento inexistente. Segundo defeito do casamento, lembrando a vocês que esse defeito diz respeito ao momento de formação, ao momento da celebração do casamento,
o casamento pode ser nulo. Aqui também voltamos um pouquinho lá para a parte geral do direito civil, onde a gente tem aquela diferenciação de nulidades e anulabilidade. Sabemos que existe a nulidade quando tivermos frente a uma infração à norma de direito público, que são as normas cogentes que falávamos há pouco. Essas normas estão previstas no artigo 1521. Se vocês lembram, o artigo 1521 traz pra gente os impedimentos do casamento, ou seja, aqueles que são proibidos de casar entre si, pai e filho, o adotado e o adotante, o tutor e tutelado, e assim por diante. Se pai e filho se casam, pode casar? Não pode, é proibido. Esse negócio jurídico é nulo. Posso daqui a 30 anos anular? Posso, porque a gente sabe que a nulidade não tem prazo para ser arguida, ok? Quem tem legitimidade para pedir, para dizer que aquele casamento é nulo? Artigo 1549 do Código Civil. Qualquer interessado e o Ministério Público. Qualquer pessoa que tenha interesse em demonstrar a nulidade daquele casamento, assim como o Ministério Público Fiscal da Lei, tem legitimidade para propor a ação anulatória de casamento. Importante colocar aqui para vocês não esquecerem que quando estivermos frente a um ato nulo de pleno direito, quando estivermos frente à norma de ordem pública, norma congente, temos aqui uma sentença com efeito ex tunc. O que é uma sentença com efeito ex tunc? O conteúdo da sentença vai retroagir até o ato que está sendo impugnado. No nosso caso aqui, o que a gente está impugnando, o ato impugnado na ação é o casamento, é a celebração do casamento. Essa sentença retroage até o dia da celebração do casamento e apaga tudo o que aconteceu entre o dia da celebração do casamento e o dia da sentença. Isso é um efeito ex tunc. Apaga-se tudo como se o casamento nunca tivesse existido. Ok? Tranquilo, né, gente? Eu sei que vocês estão careca de saber em relação à parte geral do direito civil. Por último, mas não menos importante, o casamento anulável. Vocês lembram da anulabilidade dos negócios jurídicos? É aquele que ele pode ser convalescido, Jesus. Ele pode ser convalescido. O que isso significa? Existe uma nulidade, mas é uma nulidade que não é tão séria assim e a gente consegue arrumar. A gente vai dar um jeitinho para esse casamento que é anulável se tornar perfeito, ter a sua eficácia plena. As hipóteses estão previstas no 1550 com 6 incisos. Vamos dar uma olhadinha? É anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar. Não está dizendo que entre 16 e 18 não pode casar, gente. Está dizendo que tem que completar a idade mínima. 15 pode casar? Não. 16 aos 18 pode casar? Pode, com autorização dos pais. E a partir dos 18 vocês estão liberados para casar. Inciso 2º, do menor em estado núbil, quando não autorizado por seu representante. Ou seja, entre os 16 e os 18, a pessoa vai lá, quer casar, mas o seu representante não autorizou. Anulável. Inciso 3º, por vício de vontade, nos termos do artigo 1556 ao 1558. Inciso 4º, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o seu consentimento. A gente também está frente aqui a um vício de vontade. 5º, realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contratante soubesse da revogação do mandato. É aquela possibilidade do casamento através de mandato, através de procuração. Imagine que você dá a procuração para alguém ter que casar. Só que você revoga essa procuração e essa outra pessoa não sabia. É um caso de anulabilidade de casamento. E por fim, por incompetência da autoridade celebrante. Também aqui tem a possibilidade de anular esse casamento. A ação de anulabilidade do casamento é uma ação ordinária que está prevista no artigo 1549 e também pode ser quem são os legitimados para propor essa ação? Qualquer interessado e o Ministério Público, ou seja, qualquer pessoa. Qual que é o prazo? Essa é a parte mais importante em relação à anulabilidade do casamento.
O artigo 1560, ele traz pra gente prazos distintos de acordo com qual inciso do 1550, ou seja, das hipóteses de anulabilidade do casamento, você está disposto a anular. Então lá, ele coloca, tem 4 incisos. 180 dias no caso do inciso 4º, ou seja, no caso do incapaz de consentir o casamento de modo inequívoco. Inciso 2º, 2 anos, se incompetente a autoridade celebrante. Inciso 3º, 3 anos, no caso do inciso 1 ao 4º do artigo 1557. E por fim, 4 anos se houver coação. Muito bem, gente. Por fim, para a gente finalizar a aula, realmente a gente vai falar sobre o casamento putativo. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavrinha putativo, eu quero que venha na cabeça de vocês o seguinte: parece, mas não é. A pessoa casa com outra pessoa achando que era uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Tem um exemplo sensacional, se eu não me engano, que é do Venosa, que é bem assim, o cara conhece uma pessoa lá numa rede social, uma loira bonita, alta, quer casar com essa menina. Chama para tomar um chopp, ela não bebe, ela não deixa nem tocar na mão dela, porque ela é uma pessoa extremamente religiosa. Só que daí, o cara tá completamente apaixonado por ela. E daí sabe o que ele faz? Ele fala, eu não me interessa, eu vou casar com você de qualquer jeito. E ela é uma pessoa muito religiosa, nunca trocaram beijos, carícias. E ele, apaixonado, casa da mesma forma. Daí, fazem aquela festança. Chama os parentes, casa todo mundo. E ele, na noite de núpcias, descobre que ela, na verdade, é ele. Eu acho sensacional esse exemplo. Ele se apaixonou pela pessoa, mas na verdade não era uma mulher e ele não é homossexual. Então ele chega lá na noite de núpcias, ele tem um apetrecho que não era para estar lá na sua novíssima esposa. O que acontece? Aqui estamos frente a um casamento putativo. Ele dizia que era, o outro acreditou, mas na verdade não era. Por isso que putativo a gente sempre lembra, parece, mas não é. O casamento putativo, ele tá ali no 1561. Bem interessante a letra desse artigo. Lê comigo. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, os dois estavam de boa-fé, o casamento em relação a estes, ambos os cônjuges, também como seus filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Se, no nosso exemplo, ela e ele casaram de boa-fé, não me parece muito boa-fé, mas vamos dizer que era boa-fé com o pedido de anulabilidade ou nulidade do casamento, o casamento vai produzir os seus efeitos até a sentença, ou seja, essa sentença não vai ser ex tunc, ela vai ser ex nunc, porque ela não vai retroagir até o ato, até a celebração do casamento. Agora, dá uma olhada no parágrafo 1º. Fala que se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis, só ele e aos filhos aproveitam. No nosso caso, me parece que ele se adequa mais ao parágrafo 1º. O cara estava de boa fé, apaixonadíssimo. Agora, ela não estava assim de tão boa fé, tanto é que não contou que ela tinha essa situação diferente aí na hora de casar com ele. Se só ele estava de boa fé, os efeitos do casamento vão ser só para ele e não para o outro cônjuge que agiu de má fé. Daí vocês perguntam, qual é a diferença, prof? Por que o efeito do casamento vai ser só para um dos cônjuges? Vou te contar. Se você casa em regime de comunhão universal de bens, tudo aquilo que as pessoas tinham antes de contrair o casamento e também os bens construídos, o patrimônio construído na constância do casamento vão ser, eles se comunicam, são comunicáveis, ou seja, 50% para cada lado. Se só para o cônjuge de boa fé que os efeitos do casamento ocorre entre a celebração e a sentença, só para esse que agiu de boa fé é que vai ter a possibilidade de receber 50% da outra parte. Imagina no nosso caso aqui, concreto, que aquela que casou não era aquela, era aquele. Então, o homem que estava agindo de boa fé tem direito a 50% dos bens dela, mas ela não tem 50% por direito dos bens dele, mesmo casado em regime de comunhão universal, uma vez que ela estava agindo de má fé e ele não. Entenderam o casamento putativo?
Muito bem. Gente, agradeço a atenção de vocês e eu vejo vocês aqui na próxima, na Cultive Direito Civil. Beijo!